Olá, pessoal! Olha eu aqui outra vez. Vamos então hoje começar o estudo da reta. Nessa aula a gente vai estudar as diferentes formas de equações que representam uma reta. E eu vou tentar ilustrar para vocês no GeoGebra para que fique mais visual, tá? Não sei se vai funcionar no sentido de que vai ficar mais visual para vocês, mas vamos lá. Então deixa eu sair. Vamos para o nosso estudo da reta. Então só para deixar registrado, meu filho está aqui no escritório comigo, então às vezes vocês podem escutar uma risadinha como vocês escutaram agora. Então vamos começar estudando a equação vetorial da reta. Para que a gente consiga definir uma reta, a gente precisa de pelo menos 2 pontos, tá? Mas essa definição de reta definida por 2 pontos, a gente vai ver daqui um pouquinho mais. A gente vai começar estudando a reta que é definida por um ponto e por um vetor que a gente chama de vetor diretor da reta, tá? O ponto conhecido sobre a reta vai ser esse ponto A de coordenadas x1, y1 e z1. E o vetor diretor da reta vai ser o vetor V de coordenadas A, B e C. Então, o que se espera obter? Se espera obter uma equação que mapeie todos os pontos P de coordenadas x, y, z que pertencem à reta. E para que esse ponto P pertença à reta, é necessário e suficiente que os vetores V e AP sejam colineares. Lembrando, né, o que é a definição de vetor colinear? É aquele que eu consigo escrever como sendo um múltiplo do outro, né? Então, por exemplo, U é igual a 1K vezes V. A gente já viu isso várias vezes nas aulas passadas, tá? Isso aqui é a condição de colinearidade. Colinearidade significa vetores na mesma direção, certo? Então, aqui, ó, para que o meu vetor AP seja colinear ao vetor V, eu vou introduzir um parâmetro que eu chamo de T, certo? Esse T que aparece aqui na frente é um número real, que a gente vai chamar de parâmetro daqui um pouquinho, tá? Então, o que eu obtenho? Eu obtenho uma equação da reta, uma equação vetorial da reta que pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. X menos x1, y menos y1, z menos z1 é igual a um parâmetro t vezes o vetor diretor ABC. Mas eu também posso escrever essa equação vetorial da reta da seguinte forma, ó. Se eu me lembrar, né, que o vetor definido por 2 pontos vai ser sempre extremidade menos origem, então o meu vetor AP, ele é definido como ponto P menos ponto A. E isso vai ser igual ao parâmetro T vezes o vetor diretor V. Então, a gente consegue escrever essa equação, a equação vetorial da reta da seguinte forma. XYZ, que é o ponto P que eu quero descobrir sobre a reta, é igual a x1, y1, z1, que é o ponto A conhecido sobre a reta, mais o parâmetro t vezes o vetor diretor. Então, A é um ponto conhecido sobre a reta, e, obviamente, ele tem que estar sobre a reta, né? Ele não pode ser um ponto conhecido no espaço, ele tem que estar sobre a reta. O vetor diretor, o V é o vetor diretor. Esse vetor diretor, ele não necessariamente tem que estar sobre a reta. A única coisa que a gente quer dele é a direção desse vetor, tá? Então, ele não precisa estar sobre a reta. P vai ser o ponto desconhecido sobre a reta. E T
é o que a gente chama de parâmetro. Esse parâmetro, ele vai variar de menos infinito até mais infinito, porque à medida que eu vou variando ele, eu vou dando diferentes valores para ele, eu vou mapeando todos os pontos que pertencem a essa reta, né, que passa pelo ponto A e que tem a direção do vetor diretor V. Então, esse parâmetro é um número real, que ao variarmos do menos ao mais infinito, a gente mapeia todos os pontos P sobre a reta. Bom, vamos fazer, um exemplo aqui, ó. Vamos obter alguns pontos dessa reta que está descrita pela equação, né, x, y, z igual a 2, 0, 1 mais t que multiplica 2, 3, 4. Então, do lado esquerdo a gente tem as coordenadas do ponto P, do lado direito eu tenho o ponto A conhecido da reta, e aqui é o vetor diretor dessa reta. Então, como é que eu vou obter pontos que pertencem a essa reta? Eu tenho que dar valores para o meu parâmetro. Então, por exemplo, se o meu parâmetro for igual a 1, eu obtenho, né, o seguinte ponto: x, y, z é igual a 2, 0, 1 mais 1 que multiplica 2, 3, 4. Então, quem é que vai ser o ponto x, y, z? Vai ser o ponto 2 mais 2, 0 mais 3, 1 mais 4. Então, esse ponto P pertence à reta descrita pela equação vetorial aqui de cima. Vamos dar outros valores. Deixa só eu trocar a cor da caneta. Então, aqui, ó. Vamos dar o valor t igual a menos 1 para o parâmetro. Então, quem é que vai ser o ponto que eu estou procurando? x, y, z vai ser igual a 2, 0, 1 menos 1 que multiplica 2, 3, 4. Então, esse ponto x, y, z vai ser 2 menos 2, 0 menos 3, 1 menos 4. Esse vai ser o ponto de interesse. E só para finalizar, então, né? Vamos dar mais um valor para o parâmetro. Por exemplo, vamos dizer que o nosso parâmetro vale 1/2. Então, o ponto x, y, z que eu procuro, né, sobre a reta, é o ponto 2, 0, 1 mais 1/2 que multiplica 2, 3, 4. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 mais 1, 3. 0 mais 3 meios, 3 meios. 1 mais 2, 3. Esse aqui seria o outro ponto que a gente está procurando. Então, se a gente conhece a equação vetorial da reta, que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor diretor V, eu consigo obter os pontos sobre essa reta, simplesmente dando valores para o meu parâmetro. Agora, esse exemplo ele é diferente, ó. Aqui a gente quer verificar se os pontos B e C pertencem à reta. Como é que eu posso verificar se um ponto pertence à reta? Então, esse ponto B aqui de coordenada 0, 0, 0, eu vou jogar essa informação aqui no XYZ. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 0, 0, 0 é igual a 2, 0, 1 mais T, que multiplica 2, 3, 4. Agora, eu vou subtrair
o ponto A do ponto P. Então, eu vou ter 0 menos 2, 0 menos 0, 0 menos 1. Isso aqui tem que ser igual a t que multiplica 2, 3, 4. E, na verdade, eu vou escrever de outra maneira. Eu vou multiplicar o parâmetro pelas coordenadas do vetor. Então, é 2t, 3t, 4t. Então, aqui a gente caiu numa igualdade de vetores, pessoal. O que a gente precisa para que esses vetores sejam iguais? Eu preciso que menos 2 seja igual a 2t. Eu preciso que 0 seja igual a 3t. E eu preciso que menos 1 seja igual a 4t. O que eu tiro, né, resolvendo essas três equações? Eu tiro o valor do parâmetro. Então, na primeira igualdade, o meu parâmetro tem que ser igual a menos 1 para que a igualdade seja satisfeita. Na segunda equação, é necessário que o parâmetro t seja igual a 0 para que a igualdade seja satisfeita. E na terceira equação, é necessário que o parâmetro t seja igual a menos 1/4 para que a igualdade seja satisfeita. Então, o que aconteceu aqui? Para cada ponto, né, para cada coordenada, na verdade, para cada coordenada do ponto 0, 0, 0, eu encontrei um parâmetro diferente. E isso significa que esse ponto não pertence à reta, porque para um mesmo ponto, o parâmetro tem que ser o mesmo, que é o que a gente fez aqui no exemplo anterior, ó. Quando eu colocava t igual a 1, eu achava o ponto 4, 3, 5. Quando eu colocava o parâmetro igual a menos 1, eu achava o ponto 0, menos 3, menos 3. Então, o parâmetro de um ponto é o mesmo. Se eu resolvo essas igualdades e acho valores diferentes para os parâmetros t, significa que esse ponto não pertence à reta. Tá? Então, agora vamos fazer esse outro ponto aqui, verificar se ele pertence à reta. Então, menos 8, menos 15, menos 19 tem que ser igual a 2, 0, 1, mais t que multiplica 2, 3, 4. Mesmo procedimento, ó, eu vou ter menos 8, menos 2 vai dar menos 10, menos 15, menos 0 vai dar menos 15, menos 19, menos 1 vai dar menos 20. E isso aqui tem que ser igual a 2t, 3t, 4t. Então, resolvendo, né, para cada um das componentes, nós temos menos 10 igual a 2t, menos 15 igual a 3t e menos 20 igual a 4t. O que eu vou achar para cada um desses parâmetros? Ó, na primeira igualdade, o meu t vale menos 5. Menos 10 divididos por 2, menos 5. Na segunda igualdade, eu tenho menos 15 divididos por 3, menos 5. E na terceira igualdade, menos 20 divididos por 4, menos 5. Então, observem que o parâmetro, ele tem o mesmo valor nas três igualdades. Isso significa o quê? Significa que esse ponto C pertence à minha reta. Tá? Então, quando o parâmetro é diferente para cada um das igualdades, o ponto não pertence à reta. E quando ele é igual, o ponto pertence à reta. Basta que um parâmetro não seja igual, né? Por exemplo, se eu tivesse encontrado aqui menos 1 e 0, por exemplo, eu teria um parâmetro diferente. E isso já configura um ponto que não pertence à reta. É necessário que os três parâmetros sejam iguais. Agora, vamos ver a equação paramétrica da reta. Na verdade, antes de fazer isso, eu quero ilustrar para vocês a reta.
Então, aqui, ó, temos o site do GeoGebra, em que ali tem uma aplicação pronta para a gente ilustrar a equação da reta no espaço, tá? Então, aqui, vamos pegar a reta que passa pelo ponto 2, 0 e 1. E o vetor diretor dessa reta vai ser o vetor 2, 3, 4. Então, aqui está o vetor diretor, ó. Esse verdinho é o vetor diretor, tá? E esse ponto A é o ponto sobre a reta. Percebam que o vetor diretor, ele está ilustrado em relação à origem, né? Então, não necessariamente ele vai estar sobre a reta. E, quando eu mando representar a reta, ó, aqui está a reta paralela ao vetor diretor. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui ele tem a equação vetorial, né? x, y, z igual a 2, 0, 1 mais k, que multiplica 2, 3, 4. Então, aqui no site ele chama o parâmetro t de k, mas é o mesmo parâmetro. O que a gente pode brincar? A gente pode botar outro ponto aqui, ó, para ver se esse ponto pertence à reta. Vamos pegar aquele ponto menos 8, menos 15... menos 8, menos 15 e menos 20. Ó, então... Cadê o ponto A? Ah, o ponto A ele não tá aparecendo aqui porque tem que modificar o zoom. Mas, enfim, o que eu quero ilustrar para vocês é isso, ó. Que... se a gente conhecer um ponto sobre essa reta e conhecer o vetor diretor, eu pego a direção desse vetor diretor e consigo, então, construir uma reta que é paralela a esse vetor diretor. Ele vai ter a mesma direção do vetor diretor. Então, o ponto P, ele é um ponto sobre a reta e à medida que o parâmetro t vai variando, a gente consegue mapear todos os pontos sobre a reta. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Vamos ver agora a equação paramétrica da reta. Então, o que é a equação paramétrica da reta? A gente vai partir da equação vetorial, né? Isso aqui é a equação vetorial que a gente acabou de ver. E eu vou escrever a equação paramétrica. Da mesma forma que a gente obteve ali a solução dos parâmetros, né? O que a gente vai fazer? Também vai fazer tipo uma igualdade de vetores, tá? Então, eu tenho x, y, z igual x1, y1, z1 mais AT, BT, CT. Agora, eu vou somar essas duas componentes, tá? Então, eu vou ter x1 mais AT, y1 mais AT, opa, não é AT, é BT. Y1 mais BT, Z1 mais CT. E aí eu vou aplicar igualdade de vetores também, né, pessoal? Para que esses dois vetores sejam iguais, é necessário que x seja igual a x, y igual a y e z igual a z. E o que a gente obtém, então? A gente obtém a seguinte conjunto de equações. X é igual a x1 mais AT, y é igual a y1 mais BT, e z é igual a z1 mais CT. Então, quando eu escrevo na forma de três equações
que tem em comum o mesmo parâmetro t, a gente chama isso aqui de conjunto de equações paramétricas da reta. Então, essas são as equações paramétricas da reta, que nos fornece o mesmo tipo de informação, é só uma outra maneira de escrever as equações da reta. Então, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Dado o ponto A e o vetor V, letra A, vamos escrever as equações paramétricas da reta R, que passa por A e tem direção do vetor V. Então, aqui, ó, o que são as equações paramétricas, né? Sempre partimos do conjunto de equações paramétricas, x igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, z igual a z1 mais ct. Então, o ponto A vai nos dar o x1, y1, z1. O vetor diretor vai nos dar as coordenadas ABC. Então, as equações paramétricas da reta ficam x igual... Quem é o meu x1? x1 é a coordenada x do ponto A. Quem é o meu A? A é a coordenada x do vetor diretor. Então, é 2 mais 1t. Y igual a y1. Quem é y1? É a coordenada y do ponto A. Quem é B? Coordenada y do vetor diretor. Z é igual a Z1. Quem é Z1? É a coordenada Z do ponto A. Quem é C? C é a coordenada Z do vetor diretor. Então, essa equação aqui, esse conjunto de equações, são as equações paramétricas que descrevem a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Agora, na letra B, a gente quer encontrar 2 pontos sobre essa reta. No ponto B, eu tenho que colocar o parâmetro t igual a 1. Então, quem é que vai ser o meu ponto B? Bom, a coordenada x do ponto B vai ser dada pela equação x da reta. Então, o meu ponto B vai ser... a coordenada x do ponto B vai ser 2 mais 1, porque o meu t vale 1, igual a 3. Coordenada y do ponto B vai ser 3 menos 2, que multiplica 1. Então, 3 menos 2, 1. E a coordenada z vai ser menos 4 mais 3, que multiplica 1. Então, menos 4 mais 3, menos 1. Então, o ponto B é o ponto de coordenadas 3, 1, menos 1. Agora, vamos encontrar o ponto C. Quem é o ponto C? O C a gente vai encontrar botando o parâmetro t igual a 4. Então, x vai ser igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Y vai ser igual a 3 menos 2, que multiplica 4. Então, eu tenho 3 menos 8, que dá menos 5. Z é igual a menos 4 mais 3, que multiplica 4. 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. Então, o ponto C, que a gente obtém quando o parâmetro t vale 4, é o ponto 6, menos 5 e 8. Agora, a gente quer determinar o ponto, um ponto da reta cuja abscissa vale 4. Então, o que é a abscissa? A abscissa é o apelido do eixo x, né? A coordenada x. Então, a gente quer determinar um ponto da reta cujo coordenada x seja igual a 4. Cuja coordenada x seja igual a 4.
Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui, ó, e vai colocar o x igual a 4 para saber quanto tem que valer o parâmetro t. Então, vocês acabaram de escutar uma briga do meu filho com o cachorro, porque o cachorro roubou o lugar dele no colchão. Agora já resolvemos, já apaziguamos os ânimos aqui. Então, voltando para nossa aula, pessoal. Eu tenho que pegar a equação x, né, que me dá as coordenadas x dos pontos P, substituir o x igual a 4 para achar o valor do parâmetro que me dá esse x igual a 4. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Eu tenho x igual a 2 mais t, 4 é igual a 2 mais t, t vai ser igual a 4 menos 2, que é igual a 2. Então, quando t vale 2, eu vou obter um ponto cuja abscissa vale 4. Então, agora eu volto aqui nas equações paramétricas e descubro quais são as coordenadas y e z desse ponto. Então, y vai ser igual a 3 menos 2t, que é igual a 3 menos 2, que multiplica 2. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Z é igual a menos 4 mais 3t. Menos 4 mais 3t vai ser menos 4 mais 3, que multiplica 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. Então, o ponto de abscissa 4 que a gente está procurando, eu vou chamar de ponto P. Ele é o ponto de coordenadas 4, menos 1 e 2. Agora, ó, letra D, a gente quer verificar se os pontos pertencem à reta. Então, o ponto 4 menos 1 e 2. Eu vou copiar aqui as equações paramétricas. Então, x igual a 2 mais t, y igual a 3 menos 2t, e z igual a menos 4 mais 3t. Então, como é que eu verifico? Da mesma maneira que a gente verificava ali na equação vetorial. Pega as coordenadas x, y, z, substitui pelas coordenadas do ponto D e depois do ponto E, e verifica se o parâmetro é o mesmo para todas as coordenadas. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, para o ponto D. O que que eu tenho? Ponto D, 4 menos 1, 2. Eu tenho 4 tem que ser igual a 2 mais t. Olha só, que sacanagem. É o ponto que a gente acabou de achar. Então, obviamente, vai pertencer à reta. Eu não tinha me dado conta disso. Menos 1 tem que ser igual a 3 menos 2t. E 2 tem que ser igual a menos 4 mais 3t. Esse ponto é o ponto que a gente acabou de achar. Ponto P, 4 menos 1 e 2. Isso foi uma pegadinha e me pegou. Então, aqui eu nem preciso fazer, né, pessoal? Não preciso fazer passo a passo, ó. Aqui o t vale 2. Aqui o t vai valer menos 1. Menos 3 vai dar menos 4. Dividido por menos 2, 2. 2 mais 4, 6. Divididos por 3, 2. Então, foi uma pegadinha que pegou a prof. Surpresa. Agora, vamos ver o ponto E. Ponto E de coordenadas 5, menos 4 e 3. Então, eu tenho que 5 é igual a 2 mais t, menos 4 é igual a 3 menos 2t, e 3 é igual a menos 4 mais 3t. Vamos ver o que a gente obtém em cada um das igualdades. Ó, aqui na primeira igualdade, o t tem que valer 3. Na segunda igualdade, eu vou ter 7 meios, né? Porque eu tenho menos 4, menos 3, 7, divididos por menos 2. Então, aqui eu já vejo que não pertence, eu não preciso fazer a próxima. Se entre 2
já não dá certo, o terceiro não interessa, mas vamos fazer só por prática. Então, aqui eu vou ter 3 mais 4, 7, dividido por 3, 7 terços, tá? Então, nenhum dos parâmetros deu igual. O que a gente sabe, então, é que esse ponto não pertence à reta. Agora, olha só, determinar a letra E que eu vou fazer aqui no próximo. Ah, tem aqui, ó. Determinar para que valores de M e N o ponto M, 5 e N pertence à reta R. Então, aqui temos que a nossa reta ela é descrita pelas equações x igual a 2 mais t, y igual a 3 menos 2t e z igual menos 4 mais 3t. Como é que eu posso descobrir os valores de M e N? Ó, percebam que a componente y desse ponto F é definida, senão eu não teria como definir, né, pessoal? Então, com essa componente y, eu vou descobrir o valor de t. Então, o que eu vou obter? Ó, eu vou ter que 5 tem que ser igual a 3 menos 2t. 5 menos 3 dá 2. 2 é menos 2t. T vale menos 1. Então, uma vez descoberto o parâmetro, eu jogo esse valor agora na equação de x e na equação de z. Então, x tem que ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. E z tem que ser igual a menos 4 menos 3, que é menos 7. Então, a resposta é que o m tem que ser igual a 1 e o n tem que ser igual a menos 7, para que esse ponto pertença à reta R. Antes da gente ir adiante, eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. Para aí. Que é também a equação paramétrica da reta, né? Uma outra ilustração do GeoGebra para a equação paramétrica da reta. Então, aqui vocês conseguem enxergar aquilo que eu falei para vocês sobre o parâmetro, à medida que ele varia do menos ao mais infinito, ele vai varrendo essa reta e obtendo os pontos sobre a reta. Tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem as coordenadas do vetor diretor. Ó, tô mudando a nossa reta. Vou botar o nosso vetor 1, 1, 1. Tá? Então, o meu vetor diretor ele tem coordenadas 1, 1, 1. Percebam que, ó, à medida que eu tô mudando as coordenadas do vetor, eu tô mudando a inclinação desse vetor. E o mesmo tá acontecendo com a reta. A inclinação da reta também tá mudando, ó. Aqui. X0, Y0 e Z0 é o ponto conhecido sobre a reta. Ó, eu também, se eu mudar o ponto, eu também tô deslocando a reta. Vocês conseguem enxergar isso, ó? Então, mudar o ponto sobre a reta desloca a reta no espaço. E esse pontinho aqui que vocês estão vendo, ó, descer... Aí agora ele vai subir de volta, é o parâmetro t, que ele tá aqui variando de menos 3 até 3, se eu não me engano. Tá? E ele tá varrendo todos os pontos da reta. Então, à medida que eu mudo o valor do parâmetro t, eu tô obtendo diferentes pontos sobre a minha reta. Então, voltando para a nossa aula. Agora a gente vai aprender como é que a gente pode definir uma reta a partir de 2 pontos, né? Eu disse para vocês que eu precisava de um ponto sobre a reta e precisava de um vetor diretor. Agora, a gente vai aprender a definir uma reta a partir de 2 pontos. Então, aqui, ó, a gente tem 2 pontos conhecidos,
que são os pontos A, de coordenadas x1, y1, z1, e o ponto B, de coordenadas x2, y2, z2. Com esses dois pontos, o que a gente faz? Define um vetor, né? Isso aí a gente já está sabendo bastante. Então, ou eu posso definir o vetor AB, ou eu posso definir o vetor BA. Por que é indiferente? É indiferente porque a única coisa que eu quero é a direção do vetor diretor. Eu não estou preocupada com o sentido desse vetor, eu só estou preocupada com a sua direção. Então, se eu definir o vetor AB ou definir o vetor BA, ambos servem como vetor diretor para a mesma reta. E aí, uma vez que eu já tenho o meu vetor diretor, o que pode acontecer aqui? Ó, se eu definir o vetor AB, eu posso tanto escolher o ponto A como o ponto B para descrever essa reta. Se eu definir o vetor diretor BA, mesma coisa. Depois eu posso escolher tanto o ponto A como o ponto B para descrever essa reta. Então, existem até 4 possibilidades diferentes para descrever a mesma reta, que passa por 2 pontos conhecidos A e B. Então, continuando aqui, ó. Vamos fazer exemplos. Vamos definir a equação ou vetorial ou paramétrica, tá? Tanto faz. Da reta que passa pelos pontos A, B e tem a direção do vetor AB. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os 4 tipos diferentes, tá? Então, vou começar descrevendo a reta que passa pelo ponto A. Então, quem é a equação né, o conjunto de equações paramétricas dessa reta? X igual a 3 menos 4t. Da onde tirou esses valores, prof? Ó, então, esse é o x1, y1, z1 e esse é o a, b, c. Tá? Então, x é igual a x1 mais at. Agora, y igual a y1, que vale menos 2, mais bt, mais 5t. E z é igual a z1, que é 0, mais ct. Então, é simplesmente 5t. E agora, a gente vai definir a reta que passa pelo ponto B. A reta que passa pelo ponto B, o conjunto de equações paramétricas dessa reta vai ser x igual a x1. Agora, quem é que vai ser o meu x1, pessoal? Meu x1 agora vai ser as coordenadas do ponto B, né? Que vai ser o ponto conhecido, que eu pego para descrever a reta. Então, vai ser igual, x igual a x1, que vale menos 1 agora, mais at, então é menos 4t. Y igual a y1, que vale 3 agora, mais bt. E z é igual a z1, que vale 5, mais 5t. Visualmente, as equações não são iguais, né? Se eu botar o olho, aqui as equações não são iguais, né? Porque o ponto que eu escolhi sobre a reta para obter essas equações paramétricas são diferentes. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu posso mostrar para vocês que se eu pegar essa equação, né, esse conjunto de equações que eu obtive usando o ponto A como ponto referência, eu tenho como obter o ponto B, tá? Então, por exemplo, ó, vamos ver se o ponto B pertence a essa reta. Então, eu tenho menos 1 igual a 3 menos 4t.
Então, se eu resolvo essa igualdade, eu tenho menos 4 igual a menos 4t, t vale 1. Então, para que o ponto B pertença à reta descrita por essa equação aqui da esquerda, por essas equações, né, esse conjunto de equações, é necessário que o parâmetro seja igual a 1, tá? Então, aqui, ó, se eu coloco t igual a 1, eu tenho y igual a menos 2 mais 5 vezes 1, que é igual a 3. Então, é justamente a coordenada y do ponto B. E aqui eu tenho que z é igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. Também é a coordenada z do ponto B. Então, mesmo que as equações sejam visualmente diferentes, elas descrevem sim a mesma reta, tá? Tanto que se eu pegar a equação que passa pelo ponto A, o ponto B vai estar contemplado ali quando o t vale 1. Posso fazer a mesma coisa com vocês aqui na equação, no conjunto de equações que eu obtive usando o ponto B como referência, tá? Então, agora a gente tem que achar o ponto A aqui dentro. Vai mostrar que o ponto A, ele pertence à reta que passa pelo ponto B. Então, aqui, ó, o que que eu tenho? Eu vou colocar x igual a 3, que é o x1 do ponto A. 3 é igual a menos 1 menos 4t. Menos 4, mais 4 é igual a menos 4t. T vale menos 1. Então, quando t vale menos 1, esse conjunto de equações vai nos fornecer as coordenadas do ponto A, né? Então, y do ponto A vai ser 3 menos 5, que é igual a menos 2, ó, bateu. Z é igual a 5 menos 5, que é igual a 0. Também bateu as coordenadas. E o que a gente vai obter agora? A gente vai obter também as equações, só que com o vetor BA. O que vai mudar aqui, ó? Então, se eu pego o ponto A como ponto de referência, meu ponto A como referência às equações paramétricas dessa reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor PA, vai ser x igual a 3 mais 4t, y igual a menos 2 menos 5t, z igual a menos 5t. Então, o que mudou aqui? Mudou o sentido do vetor diretor. Antes o vetor diretor era o vetor menos 4, 5, 5. Agora o vetor diretor é o vetor 4 menos 5 menos 5. Se eu pego aqui o ponto B, eu tenho o conjunto de equações paramétricas que são, né, x igual a menos 1 mais 4t, y igual a 3 menos 5t, e z igual a 5 menos 5t. Então, eu convido vocês a mostrarem para vocês mesmos que essas equações aqui, né, essa equação do ponto A, ela contém o ponto B, fazendo o mesmo tipo de conta que eu fiz no slide anterior, e que essa equação aqui contém o ponto A. Tá? Então, isso fica como exercício para vocês. Então, para cada reta representada por 2 pontos, eu tenho até 4 possíveis equações, né, 4 possíveis conjuntos de equações que descrevem a mesma reta. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou separar essa aula em diferentes vídeos, porque senão ela vai ficar muito grande e cansativa. Então, eu vou parar aqui. Próximo vídeo a gente vai começar em equações simétricas. Já volto.